Boa noite! Chegando novamente, né, para a nossa segunda live de hoje, dentro dessa programação da Semana de Saúde Mental. Está sendo uma experiência maravilhosa. Já conversamos com muitas pessoas, muitos profissionais aqui nessa semana. E agora nós vamos falar sobre limites. Vamos receber a psicóloga Paloma Nunes, que já chegou por aqui. Deixa eu mandar o convite para a Paloma. A gente já começar esse nosso bate-papo sobre limites, que é tão importante para a nossa saúde mental, né? Então, olá, Paloma, tudo bom? Oi, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Você propôs esse tema, né? É preciso dizer não. Para quem é mais difícil dizer não? É para o pai dizer não para o filho? É para um profissional falar aí para um não para o seu trabalho? Quem sofre mais com esse não? Ai, sem dúvidas, eu vejo muitos pais sofrendo, né, em como estabelecer esse limite dentro de uma perspectiva mais amorosa, até onde a gente pode estabelecer esse limite, de que forma mais firme, como que a gente faz isso sem ser muito rígido, né? E assim, eu propus esse tema porque é um tema bem atual, né? Eu vejo muito na minha experiência, né, profissional essa dificuldade e o quanto que eu puder ajudar para que os pais possam fazer isso sem culpa, eu vou estar fazendo. Colocaram aqui, já fizeram aqui um comentário, né? É preciso dizer não dependendo da situação. Isso. Porque o grupo familiar é o primeiro grupo em que a criança é inserida, né? Então, entender que os pais, né, são as primeiras figuras de amor da criança, onde a criança estabelece a segurança básica para a vida inteira, né? Eu acho que quando a gente recebe não dos nossos pais, é também uma forma de amor, de dizer que amo o filho. Por quê? Enquanto pais, eu ainda não sou mãe, mas imagino que seja, né? Enquanto pais, a gente diz com amor, a gente explica, a gente negocia, a gente dá, né, fundamentos e está ali ao lado do nosso filho para ser amparo para ele a suportar essa frustração do não. Mas e a vida? Como é que a vida faz isso com a gente? A vida não vem com esse amor todo, com esse jeitinho aí, para nos dar esse apoio, né? Um Enem que a gente não passa, eu ia dizer vestibular, vestibular é da minha época, Da né? minha O também. Enem que a gente. Um Enem que o adolescente não passa, um relacionamento que não dá certo, uma entrevista de emprego. A vida está a todo momento nos frustrando. E é ruim para a gente que somos adultos, que temos uma maturidade, né, que somos mais experientes na vida do que um adolescente, uma criança. Imagine alguém que nunca recebeu esse não. Como é que vai ficar isso para ele? A gente está aí dentro dessa semana de saúde mental, né? Uma criança, né, que ela cresce sem esse limite, ela cresce sem conhecer esse não. Ela tem mais propensão a desenvolver transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, uma depressão, uma ansiedade, um pânico. Eu acredito que pode contribuir sim para um aumento da angústia, né? Para o sofrimento emocional. Porque, como eu disse, se a gente já adulto, já com uma certa maturidade de vida, já é difícil, e já é instruído muitas vezes pela vida, né? A receber não. É difícil quando a gente se frustra diante de algo que a gente queria e a gente não consegue. Imagine um adolescente, uma criança, um adolescente que nunca recebeu esse não, que sempre teve tudo nas mãos. Como é que vai ser para ele essa experiência na vida?
né? Se sempre teve alguém que fez por ele, se ele nunca teve que lutar para fazer sozinho, né? Para conseguir, ou então lutar e não conseguir. Como lidar com essa frustração? Porque muitas vezes a gente tenta e não consegue. E como é que é isso? Se a gente nunca, na vida da gente, teve esse não presente, se a gente acha que a gente pode tudo. Verdade. E quando é que começa esse limite? Vamos falar aqui para os Ah, pais. eu, Quando é que os pais devem começar a pensar, né, em dar limite para os filhos? eu acredito que Deus de bebê, né? Eu trabalho numa perspectiva de prevenção, né? Então eu trabalho Deus do bebê. Então, como é que se trabalha o limite com o bebê, né? Eu digo sempre que seguindo um olhar winnicottiano, né? O Winnicott dizia assim que a mãe suficientemente boa é aquela que está atenta às necessidades do seu bebê. E a necessidade do bebê, da criança, não é dar tudo o que ele quer, mas é dar tudo o que ele precisa. Então, como é que, por exemplo, se estabelece limite com o bebê? O bebê está no quartinho dele, eu estou na cozinha, e aí o bebê chora. Tem mãe que sai desesperada, larga tudo, corre, pega o bebê angustiada, não pode chorar em nenhum momento. Calma. A gente não vai deixar o bebê sozinho à deriva chorando, mas a gente pode ir de onde a gente está e dizendo assim, filho, mamãe tá chegando, calma, eu tô chegando, mamãe já vai te dar o que você precisa, mamãe já vai te pegar no colo, para ele entendendo aos pouquinhos, na construção desse vínculo, desse apego, que é, é possível esperar, que nem tudo a gente tem na hora que a gente quer, que demora assim um tempo, mas isso a gente vai fazendo isso nessa construção diária. Aí o bebê vai crescendo e ele já vai, né? Chega um ano, né? Quando a criança começa ali a apresentar suas vontades mesmo, né? Agora eu tenho estou de pé, né? Que a criança vai crescendo e ela começa a impor as suas vontades. Isso é Uhum. importante também, né? Deixar a criança ter o Su- espaço, deixar a criança. Super importante, assim, estabelecer o limite não é dizer não a todo momento, assim, de forma ríspida, sem explicação. Estabelecer limite é você explicar para a criança, olhe, agora você não pode botar o dedo na tomada, porque a tomada tem eletricidade, eletricidade é uma coisa que vai lhe dar choque, vai lhe machucar, você pode se machucar. E eu tô aqui para proteger você, por isso que eu não quero que você pegue na tomada, porque ela vai lhe fazer um mal. Então, explicar para a criança o porquê daquilo, não simplesmente tirar ela, até porque se você tira ela sem dar uma explicação, ela não vai entender o porquê daquele não. Mas se você pega na mãozinha dela, abaixa e diz: Não, meu filho, você não pode fazer isso, porque isso machuca, porque isso lhe dá choque. Ela vai aos pouquinhos entendendo que aquele não é para protegê-la, não é para simplesmente tirá-la dali, é porque aquele objeto faz mal para ela. Uhum. E assim, é importante também não ser aquele não por não, né? O não tem que ter um motivo. E a criança precisa saber qual o motivo. Como você estava falando aí da Isso, tomada, por isso, exemplo. isso. Eu, eu, eu sou muito a favor dessa explicação. E até a própria birra da criança, né? Birra no sentido de ela questionar, né? Porque o que às vezes causa impaciência nos pais é essa insistência. Mas por que não? Principalmente ali na fase dos 6, 7 anos, a criança começa a questionar muito os nãos, né? Mas por que não? E por que isso? E aí a gente vai explicando para ela. E é uma forma que ela tem quando ela pergunta, de ela questionar, de ela elaborar, né, essa capacidade cognitiva dela, de ela se autenticar e de ela construir também esses limites na vida dela. Porque, veja, se eu nunca recebi não, eu também não vou respeitar o limite do outro. Eu não vou também
saber dar limite ao outro quando o outro vier invadir meu espaço. Então, Uhum. eu posso me tornar um adolescente, um adulto muito permissivo, ou muito invasivo, posso estar vulnerável aí a abusos, a manipulações, porque eu não construí esse não na minha vida. Como é que eu vou, estabelecer esse limite se eu nunca recebi? Uhum. Verdade. E tem muitos pais hoje em dia, a gente percebe os pais com medo de falar esse não, né? Os pais que querem agradar sempre, muitas vezes porque estão ausentes e não querem dizer não, e não querem Uhum, afrontar, não querem frustrar os filhos. Qual o sim. conselho que você tem para esses pais, né? Esse preço, essa criança, qual o preço que essa criança vai pagar lá na frente? Como eu disse, né? Eu acredito muito que o limite é uma forma de você dizer que ama. Pode prestar atenção, a pessoa que mais dá limite à criança é aquela que a criança cola, assim. Daí a gente fica se perguntando, às vezes é uma babá, às vezes é uma avó, uma tia que é bem, né, bem diretiva e a criança está ali, né? Ama aquela criatura. Porque a Uhum. criança precisa construir essa fronteira. Por quê? Porque nem sempre você que é pai, você que é mãe, vai estar ao lado do seu filho. Eu não digo nem assim uma questão de falta maior, né? Questão de morte, essas coisas, mas assim, nem sempre na vida dele, por mais que você esteja presente fisicamente, nem sempre você vai estar ali, você vai poder fazer algo por ele. Por exemplo, se ele não passar no Enem, o que você vai fazer com relação? O que é que você pode fazer com relação a isso? O relacionamento acaba e ele fica mal. O que é que você, enquanto pai, pode fazer com relação a isso? Acolher. A única coisa que você pode fazer é estar ali com ele, dizer que está ali apoiando, amando, mas você, em termos práticos, você não vai poder mudar o resultado de um Enem, você não vai poder fazer com que as coisas se modifiquem. Então, Uhum. preparar ele desde agora, de bebê, de criança, a receber nãos, a construir essa tolerância, perdão, à frustração vai ser saudável para a vida dele. Ele está aprendendo agora enquanto ele é pequenininho, porque muitas vezes os pais caem num discurso de enquanto eu puder fazer tudo pelo meu filho, eu vou fazer. Mas até Uhum. que ponto você pode fazer tudo pelo seu filho? E até que ponto não fazer também signifique dizer para ele que você está amando ele? Aí os pais precisam de terapia também. Os pais precisam de orientação, eu acho, porque somos de uma época, né? A nossa geração é uma geração que às vezes os pais bastavam olhar, né? E a gente entendia o que os nossos pais queriam dizer, né? Às vezes os nossos pais, pelos recursos que eles tinham na época, né? Sem julgar, até porque minha mãe tá aqui, um beijo, mãe. Sem julgá-los, mas assim, pelos recursos que eles tinham naquele momento, não conseguiram, de repente, uma flexibilização, uma forma mais amorosa de dizer que não. Então, os recursos que eles tinham muitas vezes era estabelecer limites muito severos, era batendo, era gritando. E quais as consequências que os adultos de hoje trazem isso nas suas vidas, né? Muitas vezes um estilo de educação assim tornou alguns adultos hoje inseguros, com necessidade de ser validados, enfim. E muitas vezes a gente tenta compensar isso com os nossos filhos, porque a gente sempre quer o melhor para os filhos. Então, aquilo que foi falho na nossa educação, a gente vai tentar compensar com os nossos filhos. Mas até que ponto eu devo ser flexível e até que ponto eu devo estabelecer um limite aí de não, aqui, aqui não dá, meu filho, aqui é esse limite aqui. Passou Uhum. daí, não dá certo. Então, é, pensar que quando você está dizendo não, você está amando o seu filho, você está ensinando a ele a construir esse limite interior dele,
com a vida, não só com você, mas com a vida. Você está preparando ele para a vida dele. Gente, a Paloma, ela faz um trabalho lindo que é o acompanhamento desde a gestação, né? Já trabalhando esses pais e depois faz com os bebês e vai acompanhando a criança também. Então, imagina aí como é que é essa criança quando ela chega aí numa fase adulta. Mas, Paloma, antes da gente falar sobre esse trabalho, pais que não colocaram limites. Então, já a criança já está aí com 8, 9, 10, já está apresentando alguns problemas de comportamento em virtude dessa falta de limites. Ainda dá para colocar esses limites aí quando a criança já está chegando na adolescência, que por si só, como a gente falou na live de ontem, já é uma fase propícia aí a conflitos? Sim, sim, com certeza. Eu acredito que sempre é possível, né? Se existe uma dificuldade maior, né? Pelas demandas mesmo da adolescência, porque a adolescência em si, acho que as meninas devem ter explanado ontem com muita propriedade, né? É uma fase de muitos conflitos, de muitos desafios, que o adolescente busca essa autenticidade, autonomia, se colocar, né? Já é uma fase muito conflituosa, né? Então, se não construiu limites na infância, está perdido? Não. Pode sim construir na adolescência. Procurar proximidade com o filho, procurar estar perto dos grupos de amigos, procurar o máximo possível essa aproximação. E se tiver muita dificuldade, né? Se for difícil, eu acho que procurar uma ajuda profissional, já tirando a psicologia, né? Desse lugar de remediação, a gente não trabalha só com quem está adoecido, a gente trabalha também com a prevenção, né? Fazendo esse tipo de orientação, acolhimento, dando espaço para esses pais falarem, dando espaço para esse adolescente, para essa criança também trabalhar essas frustrações. Né? Na terapia, a gente auxilia a criança ou adolescente nesse processo de acolhimento das emoções, validação das emoções e construção dessa tolerância à frustração. Ótimo. Então vamos falar aí desse trabalho, porque eu fico aqui pensando, como que é uma terapia com bebê? O bebê vai para a psicóloga e faz o quê? Eu imaginei que era com a Ah, mãe, é com a mãe? sim, sim, a terapia a gente fala que é terapia mãe-bebê, porque é um elo, né? Um adíade aí com a mãe, né? Então, a gente trabalha, quando a gente trabalha com o bebê, é muito um trabalho de orientação mesmo com os pais. E a gente fornece algumas brincadeiras, né? Instrui algumas brincadeiras que naquele momento, por exemplo, aquela brincadeira de esconder e achar é uma brincadeira maravilhosa que dá para se trabalhar essa questão da construção da imagem materna para a criança, né, no interior dela. Isso vai favorecer o quê? Que ela se torne mais segura, que ela entenda que a mamãe some, mas ela aparece, então vai favorecer que mais tarde, quando ela for para uma escolinha, ou que a mãe for precisar se ausentar para trabalhar, ela lidar de uma forma mais tranquila com essa ausência materna, sem achar que a mãe vai embora, sumiu e não aparece mais. Então, a gente vai fornecendo, através do brincar, que é a linguagem genuína da criança, esses recursos emocionais, né? E orientando também os pais nesses desafios aí, por exemplo, o desmame, o desfraude, os limites, né? São coisas que a gente vai pontuando nessa fase aí, que é quando tá na eminência aí, né? Uhum. Aí você acompanha, o bebê vai crescendo e continua esse acompanhamento. Vamos falar desde o início, desde a gestação, qual a importância de um Sim. casal que já busca essa terapia em conjunto, ainda na gestação, né? Vai se preparando Uhum. emocional para a chegada desse filho, principalmente quando é o primeiro, não é? Porque Sim, sim. é um novo, e muitas vezes eu conheço casais que
terminaram se desentendendo quando o filho chegou. E qual a importância, o que é trabalhado nessa terapia de casal gestante? Uhum. Então, é um lugar que eu amo estar, é nesse trabalho preventivo que a gente chama, né? Assim como as doenças do corpo, a gente também pode prevenir ou atenuar as doenças emocionais. Então, meu trabalho é muito nessa perspectiva de Deus do útero, isso, claro, dentro da minha abordagem haitiana, sob um olhar haitiano, a gente acredita que Deus do útero existe emoção, existe sentimento, existe essa construção do indivíduo. Então, Deus dali, a gente vai trabalhando aquele casal para receber aquele bebê da forma mais amorosa e saudável possível. Na gestação existe as mulheres e existe a gestante, né? Gestante com aquela enxurrada de hormônios. No primeiro trimestre, a gente espera alguns comportamentos específicos. No segundo e no terceiro, cada trimestre existe comportamentos esperados, né? Emoções esperadas para aquela gestante. Então, a gente vai trabalhando cada fase daquele casal, né? Gestante, a gente vai trabalhando, orientando também no formato de relação que esse casal vai tendo, na sexualidade deles, na, 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 na construção de vínculo com esse bebê. A gente faz orientações de como construir esse vínculo com esse bebê, desde agora que ele está no ventre. Porque o bebê, ele reconhece a voz dos pais. Tanto é que você vai perceber quando o bebê nasce, se você coloca músicas que você colocava na gestação, ele fica mais tranquilo. Então, a gente vai construindo essa atmosfera de receptividade, a gente vai trabalhando a rede de apoio também para estar ali apoiando aquela gestante, aquele casal, né? Para que o bebê seja recebido da melhor forma possível. É porque o bebê vai precisar, gente, porque ele está lá 9 meses naquele escurinho, naquele aconchego, né? E de repente vem para esse mundo. Não é fácil, Isso. né? Eu Não. acredito que o nascimento é um momento de muita dor para o bebê. Sim, sim, porque ele está no útero, né? Recebendo tudo ali, respirando junto com a mãe, comendo junto com a mãe. Ele não tem muito esforço para nada. Aí ele nasce, luz, barulho, tudo é muito intenso para o bebê. Então, quanto mais acolhimento a gente pode dar ali para aquele bebê, né? Quanto mais afeto, quanto mais colo, quanto mais aconchego a gente puder dar para esse bebê, mais saudável ele será. Uma criança mais saudável, um adulto mais saudável ele vai ser no futuro. Então, aquela história de que não coloca muito no colo que vai ser uma criança mimada, não funciona aí na Ai, sua Jesus, terapia. não, 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 de jeito nenhum. Porque é uma fase que o bebê precisa para o desenvolvimento dele de colo. Se a gente é, perceber, né, como é que os mamíferos funcionam, né? Nasce um cachorrinho, por exemplo. Por que que a cachorra mamãe lambe o filhotinho quando ele nasce? Porque ele tá sujo? Não, porque ela entende que se ela não lamber ele, ele vai morrer. Se com um animal não racional é assim, imagine conosco que somos seres humanos dependentes, assim como todos os mamíferos somos dependentes, né? E especialmente nós, né? Um cachorrinho ele já consegue ficar em pé, assim, com poucos dias de nascido. Nós não, nós somos Uhum. totalmente dependentes dos nossos pais para essa construção de autonomia, tanto emocional quanto física, motora. A gente precisa desse amparo. Então, a gente atua muito nessa orientação, nessa perspectiva, assim, de criar essa atmosfera saudável para essa criança que está chegando. Chegou uma pergunta aqui: um bebê que chora muito, tá faltando amor e esse cuidado, esse carinho? Olha, o choro é a forma de comunicar do bebê, né? E fica difícil dizer assim, de forma muito
Eu já ampla, né? O que pensei, é é que cólica. significa? Pode Travou aqui para mim. Travou, voltou. Pode ser cólica, pode ser fome, pode ser que ele está estressado naquele dia, falta de sono, pode ser N coisas. Então, é difícil para a gente. Uma vez eu escutei alguém dizendo que tudo que a gente fala na psicologia depende, mas é porque depende mesmo. A gente não tem uma forma para dizer assim, não, o bebê que chora muito é isso, o bebê que não chora é aquilo. Cada caso a gente tem que analisar e olhar direitinho, porque cada ser humano tem uma dinâmica, cada família tem uma dinâmica peculiar e a gente deve olhar para essa dinâmica, que Uhum. pode ser, mas pode não ser. Pode ser N, pode ser isso, mas pode ser N outras coisas. A gente precisa avaliar mais de perto para poder dizer e ver as possibilidades. Esse acompanhamento durante a gravidez, ele pode prevenir uma depressão pós-parto na mulher? Pode prevenir ou atenuar, porque se for uma gestante que já tiver uma depressão de base, ela pode desenvolver sim uma depressão pós-parto, mas a gente vai estar ali dando suporte para atenuar esses sintomas. Então, vai ser claro que não existe uma regra, né? Mas poderá ser menos intenso os sintomas, porque a gente vai estar ali traçando estratégia junto com ela, dando esse suporte, orientando a rede de apoio para estar mais próxima, encaminhando também para os colegas psiquiatras, que nos ajudam bastante nisso. Então, a gente vai estar ali auxiliando nesse manejo emocional dessa mamãe. Mais uma pergunta aqui. E o homem terapeutizado, ele ajuda a prevenir a depressão da mulher no pós-parto? A mesma pessoa Ah, perguntando. eu acho que o homem terapeutizado é uma bênção para essa mãe, porque assim consegue ter esse olhar mais amplo, né? De que assim é uma fase porque a mulher fica muito irritada muitas vezes, né? Devido a essa enxurrada de hormônios, essa novidade, né? Tudo é muito novo, tudo é muito intenso. É, tem a amamentação, que às vezes é difícil, a dormida da mamãe também é difícil. Então, se o homem, se não só terapeutizado, mas um homem compreensivo, eu trocaria o termo compreensivo. Eu acho que ela quis dizer de fazer essa terapia, esse acompanhamento durante a Ah, gestação. sim, sim, sim. Diante disso, na, na, no acompanhamento que a gente faz, a gente vai orientando esse pai, vai explicando cada fase, né? Eu acho que o homem ele consegue entender mais e entender também o papel dele, que não é de ajudar, mas o que ele faz é ser pai. Tipo assim, a mulher, ela tá amamentando, porque é o que ela pode fazer, mas o que é que eu, enquanto companheiro, posso fazer para ajudar a minha esposa nesse trabalho, nesse manejo com o meu bebê? Eu posso lavar uma louça, eu posso fazer a comida para ela, eu posso segurar o bebê para ela dormir um pouco. Que estratégias eu posso estar utilizando para estar com essa mamãe, ser companheiro, ser parceiro? Ótimo. Paloma, tem mais uma pergunta aqui. Com relação à chegada do segundo filho, é interessante esse irmão também fazer essa terapia junto com os pais na gestação? Você faz isso? Tem isso? Sim, sim, a gente traz. Às vezes, quando se tem um primeiro filho, a gente, em algumas sessões, a gente traz ele para trabalhar a chegada desse irmãozinho, trabalha esse lugar de primeiro filho com ele, para que ele não se sinta preterido em relação ao irmão. A gente vai trabalhando com essa criança, que o irmãozinho vai precisar ter a mamãe mais presente, porque ele ainda não consegue falar, ele não consegue pedir as coisas, coisa que ele já consegue, e traz muito esse sentimento de pertencimento e de validação dele, porque muitas vezes a criança sente que ele está perdendo a mãe e o pai, porque todo mundo que chega só fala no novo bebê. Então a gente dá esse espaço de acolhimento para essa criança e
orienta também os pais de como conduzir isso, de como trazer esse bebê mais para perto. A gente trabalha fazendo algumas intervenções de ele interagir com o irmãozinho desde da gestação, que ele vai ser importante para ajudar o irmãozinho a, a, na chegada do irmãozinho, a falar que o irmãozinho vai se inspirar nele. Então a gente traz esse lugar de validação para o primeiro filho, eu acho que colabora sim. Eu Eu sou lembro, suspeita a falar, mas é porque vendo, né, acompanhando, e eu faço isso desde que eu me formei, a gente vê realmente um resultado, né? Então eu sou muito fã desse trabalho preventivo. eu lembro uma amiga que quando nasceu o segundo filho dela, ela comprou o presente que o filho mais velho mais queria, embalou e quando foi na maternidade e o bebê nasceu, disse: "Olha o que ele trouxe para você". Isso é algo correto, porque a gente sabe que o bebê não vai trazer, né, de dentro da barriga. Olha, se foi estratégia que ela utilizou e que funcionou, por que não, né? Mas assim, perceber também se aquilo faz sentido para a criança, né? Porque se for uma criança que já compreende que o irmão não pode trazer o presente, Não, eu era acho que bem talvez pequenininho, era tipo assim, nem um ano, acho que tinha um ano e pouco, eu me lembro assim, era um ano ou 2 anos, uhum, era pequeno. ver o que faz sentido para aquela dinâmica, né? Porque, como eu disse, não existe uma regra, mas se funcionou, ok. Mas que outras coisas a gente pode estar fazendo para trazer esse irmãozinho para perto, né? Desse irmãozinho que está chegando. Uhum. Com relação ao celular, quais as orientações para esse não ser efetivo? Olha, a gente está numa geração diferente da nossa, né? E especialmente agora, em período de pandemia, as crianças estão muito expostas às telas, né? Então, retirar totalmente, eu acho que talvez não seja o caminho, porque faz sentido para a criança, existem jogos que são saudáveis a criança jogar. Mas eu acredito que o limite do tempo, não passar o que a gente peca muitas vezes é esse limite do tempo. Estabelecer um momento, estabelecer um tempo para a criança ficar. Meu filho, você vai ficar 1 hora no celular. Só 1 hora. E não passar disso. E nos outros momentos a gente vai fazer outras coisas. Eu acho que uma coisa muito importante também é os pais estabelecerem um momento para brincar com os filhos. Eu acho isso essencial para o desenvolvimento da criança, para o vínculo, para a formação. Eu acho isso assim. Todos os pais que eu acompanho, eu sempre oriento para que na rotina tenha esse momento com as crianças. Eu acho essencial. Mesmo que seja 15 minutos, meia hora, fazer algo com a criança, estar atento a ela, ela vai se sentir segura, vai se sentir validada, importante. E tudo vai funcionar melhor, assim eu acredito. Ótimo. Paloma, vamos para fechar aqui a nossa live. Eu sempre faço isso aqui, pedindo um resumo, 5 dicas aí sobre a importância desse não, né? Quando ele realmente deve ser dado. A gente está falando aqui do não em situações que realmente tem que ser não mesmo, mas que muitos pais, Uhum, infelizmente, não conseguem dar esse não. uhum, E quais são as orientações para esse pai e para essa mãe, né? E destacando principalmente a importância desse não, desse limite hoje para a construção de um adulto com boa saúde mental. uhum. Eu acredito que estar atento é, ao que lhe impede de dizer não. Eu acho que quando a gente está atento também a nós mesmos, né? O que é que está me impedindo de dizer não ao meu filho? Será que eu estou querendo compensar algo da minha educação que eu tive com os meus pais? Será que eu estou querendo compensar a minha ausência por uma questão de culpa, ceder muito, né? É uma forma de eu dizer para ele que e compensar essa minha ausência? E se for essa a resposta, o que é que eu posso fazer para melhorar isso, para que eu possa ajustar isso?
Entender que o limite é uma forma de dizer para o seu filho que você ama ele, que você está formando ele para a vida, que você é pai, que você é mãe, e que você diz um não com muito carinho, e que explica, e que está ali do lado, e que está ali com ele para dar suporte, para suportar essa frustração, e que a vida não vai ser assim, a vida não é fácil para ninguém, não vai ser para ele. Que nem sempre você vai poder estar ali mediando os nãos da vida do seu filho. Uhum. Então, entender que esse não hoje, nessa infância, nessa adolescência, vai contribuir para que ele se torne um adulto mais tolerante, mais flexível, que ele também vai, a partir desse não que você dá, construir os limites dele, saber, ele vai aprender a dizer não na vida dele para os outros. Então ele vai se tornar mais seguro, não vai estar precisando ser validado a todo momento. Então, entender a importância desse não, que é uma forma de amor, eu acho essencial. Eu acho que se a gente consegue entender dessa forma, a gente começa a entender essa importância desse limite, dessa construção. Ótimo. Muito obrigada, Paloma. Foi muito bom esse bate-papo aqui com você e principalmente saber desse seu trabalho que é tão importante, tão necessário, né? Ó, todas as gestantes já buscassem essa terapia, esse suporte durante a gravidez. Olha aí o mundo como é que será lá na frente, né? Precisamos Inclusive, espalhar isso. inclusive a frase que eu coloquei na parede do meu consultório, a arquiteta quis pintar uma parede e me pediu para escolher uma frase. E foi essa de Eva Reich, né? Precisamos de paz sobre a terra, paz que começa no ventre materno. Uhum. Então, eu acho que se a gente entende que a psicologia não é um lugar só de remediação, mas especialmente de prevenção, a gente consegue entender que se a gente se trabalha emocionalmente, se a gente cuida das nossas emoções, assim como a gente cuida do nosso corpo, a nossa saúde se torna muito mais integral e a gente consegue ser mais inteiro conosco e com os nossos filhos. E muito obrigada por estar aqui. Adorei o convite. E É assim, um prazer estar aqui para junto de profissionais que eu tanto admiro, uma revista que eu tanto admiro também. Muito obrigada. foi um prazer para a gente. Fala, onde é que você atende, Paloma? Onde é seu Eu, consultório? eu atendo no edifício Pronatal, que fica ali na Miguel Castro, entre a São José, né, no cruzamento da São José ali. Logo Uhum. em seguida tem o edifício Pronatal. Qualquer coisa também tem meu Instagram, o Amor pelo Amor pelo Toque. Pode toque, né? mandar Que o Instagram já fala aí isso. dessa sua proposta. Eu tô chegando aqui, psicóloga top, nas Ai, perguntinhas obrigada. aqui. Ai, obrigada. Coisa boa. Beijo para todo mundo. Ótimo. Boa noite, Paloma. Foi um prazer. Vamos marcar outras, né? Porque eu gostei desse tema. E Vamos. como, nossa, e como é importante, realmente, né? Essa pandemia chegou e muita gente, adulto mesmo, que não era aberto para terapia, buscou terapia, né? Agora. E que maravilha seria o mundo se todas as gestantes já começassem essa terapia ainda na gravidez, que a gente sabe que esse tempo que o bebê está lá no útero, são tantas coisas passadas para ele, né? E a gente precisa ter consciência disso e Isso, cuidar isso. desse pequenino que está E ali coisas ainda. inerentes mesmo, né? Que às vezes, assim, a mãe quis, o casal quis muito bebê, interage bastante, mas, por exemplo, uma ameaça de aborto é uma coisa que você não tem o controle corporal sobre isso. E é algo que mexe com o bebê, né? Que ele se sente inseguro numa ameaça de abortamento, né? Um abortamento natural. Então, são coisas que a gente, inseguranças dessa mamãe. Então, são coisas que a gente vai trabalhando nesse pré-natal e que vai contribuir para que esse bebê se fortaleça emocionalmente também, não só fisicamente, mas que seja protegido também emocionalmente. Ótimo.
Muito obrigada, Paloma. Até Obrigada a a você próxima, viu? Que pelo terão convite. outras, eu tenho certeza. Serão. Obrigada. Obrigada, boa Beijo grande. noite. Prazer estar aqui. Boa E noite. sábado a gente vai lançar o e-book da Semana de Saúde Mental e tem mais informações aí Hum, sobre esse trabalho da Paloma também para vocês e tudo que foi mostrado aqui nessa semana. Tá bom? Muito tá obrigada, boa ótimo. noite a todo mundo. Beijo, boa Tchau, noite. boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.